Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. Então, Ana, o que é isto? São os animais. Então, os porcos, já pensam que mandam? São os animais da quinta. É o triunfo dos porcos? Sim! Pois é, e acabamos de apresentar o episódio de hoje. Vamos abordar o triunfo dos porcos, ou Quinta dos Animais, por George Orwell. E que bela obra, mais uma, não é? Sabes que eu deliciei-me com esta obra do início ao fim. Quero saber. Deliciei-me. Isto é uma autêntica sátira. Mais uma. Mais uma. E o mais engraçado é que o Triunfo dos Porcos começou a ser escrito em 1943, mas só foi terminado em 1944. Uau. Porque aqui o Orwell aplica esta obra diretamente como crítica à política na altura. Sim. Estávamos no meio de... Foi a Revolução da Rússia, certo? Foi a Revolução da Rússia, exatamente, e por isso é que temos aqui este período tão grande em que a obra não conseguiu ser lançada. O que é que este livro nos conta? Primeiro, eu acho incrível. Nós temos uma edição espetacular. É linda. É recente, mas Sim. eu adoro. E depois haveremos de partilhar esta edição. Eu digo temos porque ela é tua, mas... É nossa. mas lemos em comum a mesma. E eu acho incrível este tema. A ilustração. Toda a história, tudo se passar com, não só, mas principalmente com os animais da quinta. Acho isso incrível. Sim, onde há um principal destaque aos porcos. E a revolta é dos animais, Exatamente. maioritariamente, não é? Então o que é que acontece? É a revolução dos animais da quinta que levaram a cabo e conseguem expulsar os humanos e ficarem a gerir a quinta. Esta ideia partiu dos porcos. Isto ainda é o mais engraçado disto tudo. Tenho aqui um excerto que é delicioso para ler isto passa-se logo no início. Conta-nos. Quando eles decidem fazer a revolta. Sim. Então, eu vou passar a ler o excerto. Sim. E lembrai-vos, camaradas, nunca percam a vossa determinação. Nenhum argumento deve desviar-nos do caminho. Não escuteis quando vos disserem que os humanos e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de uns é a prosperidade de outros. Tudo são mentiras. E a partir deste excerto começa o livro. Incrível. E entre todos os animais são os porcos que Assim, ficam porcos, a comandar. Sim, os porcos é que ficam na linha da frente. Os porcos ficam na linha da frente. Toda a quinta. Porque eles tentam transmitir que todos os animais são iguais, tanto em direitos como em deveres. Mas com o decorrer do tempo, os porcos assumem posições cada vez mais autoritárias. Autoritárias, É que sim. a gente já viu isto. Sim. E é incrível porque parece que livraram-se dos humanos, acham que ao fazerem aquela revolução e correrem com os humanos que ficaram a viver em liberdade, mas a liberdade foi só para alguns, porque Certo. os porcos é que ficaram aqui Sim, a dominar. E é aqui eles fazem acreditar, os porcos fazem acreditar aos restantes animais que o animal mais adequado para gerir esta revolução é o Napoleão, que é um porco. Sim. E será que é? À medida que o tempo passa, o Napoleão revela-se tão ou mais autoritário que o humano, que era dono da quinta. Portanto, afinal, não foi uma revolução. Aqui foi uma revolução relativamente aos porcos. Sim. E não aos restantes animais que continuaram a sofrer como sofriam. Ou às vezes, eu até penso que a partir do momento em que os porcos começaram a liderar, eu até penso que os outros desgraçados sofreram mais do que sofriam com os humanos. E foi, aliás, sim, eu tenho essa visão também. E aqui o que aconteceu foi, os animais, eu lembro-me de falarem que as ovelhas foram as primeiras a sofrer. E então o que aconteceu foi que começaram a trabalhar muito mais e que se não fizessem cada vez mais trabalho, cada vez iam ter menos recompensa. Exatamente. Que era o alimento. A comida, o pão, neste caso. O Napoleão cada vez se revelava um líder ditatorial e contrariamente aos mandamentos, porque houve uns mandamentos. Sim. Designados pelos animais quando a Revolução expulsou e tentou matar os seus camaradas, acusando-os de traição.
porque se sentia ameaçado pela sua inteligência e vontade de trabalhar. Porque o Napoleão não deixava muito a desejar à inteligência e então, à vontade de trabalhar, o Napoleão queria tudo menos trabalhar. Exato. Tanto que eu achei piada que, a partir do momento em que eles conseguiram, eles mudaram-se para a casa principal. Sim, exato. Os animais ficaram no corral, mas aqui Assim como um dos mandamentos era não poderem consumir bebidas alcoólicas. Certo. E os porquinhos armados em espertos, que além de terem de viver para a casa principal, exatamente. começaram a cometer todos esses comportamentos que não eram apropriados ou que eram mesmo proibidos, nomeadamente consumir bebidas alcoólicas. Era os 7 mandamentos, assim muito rapidamente, só para vocês terem noção do que eram os 7 mandamentos. O primeiro era: tudo o que anda em 2 pernas é um inimigo. E deixa-me acrescentar aqui, eles tinham um lema que era 4 pernas bom, 2 pernas mau. Então, ou seja, nós animais é que somos bons e os humanos não. Embora isso depois não se venha aqui a confirmar, não é? Tudo o que anda em 4 patas ou tem asas é aliado. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal deverá dormir numa cama. Nenhum animal deverá beber álcool. Nenhum animal deverá matar outro animal. E todos os animais são iguais. E nós realmente, com o decorrer da história, verificamos que estes mandamentos são completamente quebrados. Não foram cumpridos, não. Os mandamentos foram cumpridos pelos outros animais, não pelos porcos. Sim, não pelos que estavam na casa principal, porque passaram a dormir numa cama, passaram a utilizar roupa. Sim, tudo. viviam como gente grande. Exatamente, ou seja, aqui os porcos, ao se tornarem líderes, porque no fundo foi isso que aconteceu, a tendência é seguir a classe e seguir o líder. Portanto, eles aqui impuseram essa autoridade. Sim, e cada vez se revelavam mais ditadores. E esse livro foi escrito em 43, 44, não é? E estão já nessa altura a alertar-nos para o perigo do regime totalitarista, que se pode instalar a qualquer altura se as pessoas não tiverem pensamento crítico. Lá voltamos nós ao pensamento crítico. Sabes que o Orwell teve uma grande dificuldade em publicar o livro na Inglaterra. Porque isto tratava-se de uma crítica ao regime russo, a Stalin. Sim. Por falar em personagens, eu tenho aqui uma personagem preferida. Tens? Tenho. Eu acho que sei qual é. Pois, era o boxer. O Benjamin. O Benjamin. Porque era o que menos falava e o menos participativo. Exato. Mas foi o único que desde o início percebeu quem era o Napoleão, que era o líder dos porcos. Sim. E sempre percebeu o que o Napoleão queria fazer da quinta. Sim. Mas sempre ali na dele, nunca se metia e... Ele nem se metia com ninguém, basicamente, ele não falava com ninguém. Dava na sua. Olha, associei aqui uma coisa muito engraçada. Foi? Associei aqui em termos de hierarquia. Sim. Associei os animais. Queres saber? Quero. Então os porcos são os políticos. Sim. Os cães são equiparados à polícia. As ovelhas, como estávamos a falar há bocado, são os cegos seguidores e os restantes eram os que trabalham de sol a sol e continuavam a ver a ração reduzida. E esta redução nunca se aplicou aos porcos, que até se mudaram do celeiro para a casa grande. Portanto, existe aqui uma grande comparação aos tempos reais. O Benjamin, o burrinho, o teu burrinho preferido, ele dizia... a fome, as privações e a desilusão eram, dizia, a imutável lei da vida. Ou seja, é como se fosse uma aceitação do mal com que tinham que... O burro velho não aprende línguas, Exatamente. Mas aqui o Benjamin sabia perfeitamente o que se estava a passar e o que se ia passar, não é? Sim. É aquela... Era o que estávamos a falar, é a autoridade dos superiores sempre sobre quem mais trabalha. Que é quem acaba por sofrer as consequências. Mas é quem produz, não é? Sim, é sempre. É quem produz, é quem mais se esforça e é quem é menos recompensado. Mas é sempre. Passem os anos que passarem. E aqui até podemos abordar o trabalho que eles depois tinham. Foi uma decisão que tiveram depois da Revolução, foi a construção de um moinho. Sim. Moinho esse que, coitados, tiveram que reconstruir várias vezes. E que não podiam parar as dificuldades de trabalhar. climatéricas.
Sim, porque cada vez menos alimento tinham, menos recompensa tinham se menos trabalhassem. Portanto, tinham que trabalhar cada vez mais e eles próprios chegavam a acreditar nisso. Porque quanto mais trabalhar, mais vai ser o fruto, mais vai aumentar. Até porque eles pensavam que um dia mais tarde iam ter uma pensão, fosse essa pensão ração, fosse alimento, fosse o que fosse. Isso era algo que não acontecia porque nunca chegavam à pensão. Nunca ninguém se reformava, não é? Exatamente. Assim como o pobre do cavalo, que não vamos revelar o que Não aconteceu, vamos, mas não depois vamos entrar, teve que... sim, em grandes pormenores, teve porque que também ser é um levado, livro sim, muito interessante que... Até nesse sentido, não é? Dos cuidados, Cuidados de saúde, sim, que eram nulos. Até porque nós aqui vemos ainda esta questão do trabalho, após este tumulto da Revolução, mais uma vez, da liberdade que eles acharam que adquiriram, mas só para alguns. Cada vez se levantavam mais cedo, cada vez trabalhavam mais. E é engraçado, não tem graça nenhuma, mas eles sentiam-se culpados também, em parte, pelo que tinha acontecido. E isso levava-os, em parte, a motivarem-se a trabalhar. Mas tu não observas isso nos dias de hoje? Sim. Acabamos sempre por falar da mesma coisa. É verdade. Porque o principal objetivo, ou o principal que, neste caso, as entidades empregadoras pretendem é que o trabalhador trabalhe. Sim. E se por algum motivo isso não acontece, há aquela acusação, mas deverias ter feito, sim, ou poderias ter feito mais. Sim. Ou seja, nunca tão totalmente por mais satisfeitos. Que seja a autoridade, ou o patrão, ou a entidade patronal, o que seja, a empresa, por mais que esteja em falta, ou em falha mesmo com o trabalhador, com os direitos, com recompensa, com o que seja, eles levam que ainda seja o trabalhador a sentir-se incapaz de realizar as suas tarefas, quer dizer, ele não é reconhecido, não é valorizado, mas cada vez parece que está a perder as poucas ou nenhumas qualidades, sim, que tinha, não é? E isso então, para um trabalhador sentir-se assim, seja um animal, certo, ou seja uma pessoa, é muito mau. Sim. Olha, eu considerei esta obra uma poderosa crítica a uma sociedade específica. Quando analisada, é conhecida por todos nós. Sim. Todos nós que lemos e conseguimos compará-lo com o capitalismo enquanto motor de uma sociedade global e consumista. Sim. E mostra o perigo da apatia das massas manipuladas. Até porque tivemos a situação dos animais que foram executados. Sim. Parece que estamos a voltar. Isto recordou-me aos tempos da PIDE, não é? Sim. Mais uma vez falamos dos tempos do 25 de Abril, porque parece que há quem não se lembre. Ainda estes dias estive num debate e ouvi um comentário de... Não interessa, acho que falar em partidos, mas... Não, nem vamos falar em partidos, sim, vamos nos manter neutros. Mas ouvi um comentário de uma pessoa com uma posição nesse meio político a dizer que nessa altura não era nascido. Então deu a entender como na altura não era nascido, não interessa. Sim. Então é um disparate ouvir-se uma frase destas, quando, estamos a comemorar os 51 anos do 25 de Abril este ano. Nós também não o vivemos, mas sabemos quem viveu, há relatos imensos, há pessoas ainda vivas, não chega ainda. Só mostra desinteresse por parte das pessoas. Sim. Porque tu só não obtens a informação se não quiseres, sim, só não te informas se não quiseres. Está à vista de toda a gente. Exatamente. E isto é muito recente, por isso é que agora me lembrei, mas não é nada que esteja oculto. Está mais que na cara, descarrapachada em todo o lado. Ana, como tu acedes ao motor de busca e pesquisas sobre futebol, sobre música, sobre o que seja, também podes pesquisar sobre estas situações. Sim, e sabes que eu acho que isso é cada vez algo mais importante de se fazer. Nós, lá está, mais uma vez já abordámos da questão das notícias falsas, e tu vês uma imagem com uma frase entre aspas e a pessoa disse aquilo. Ok, tu não vais se calhar não verificar foi a autenticidade da afirmação. Mesmo que a pessoa venha a desmentir, já não vai chegar a tanta gente como chegou a primeira imagem. Não, porque o que chegou, o que tem impacto é a primeira, não é depois o que realmente importa. Portanto, disso está dito. É nisto que toda a gente vai acreditar.
É um livro sobre a manipulação da informação, do controle da comunicação social e o poder que é controlar uma ideia implementada. E aí está a acontecer novamente. Eles estão-se a impor novamente na nossa conversa. Mas não, nós não vamos deixar que eles se imponham na nossa conversa, porque quem manda na nossa conversa somos nós. Acabou. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais que outros. Todas as pessoas são iguais, mas Mas umas algumas são mais que outras. No fim de semana, o que é que se vai suceder no fim de semana? Temos umas eleições. Nós abordámos este livro de propósito, nesta altura. Não é para vos dar lições de moral. Eu acho muita piada quando estou a falar com alguém e essa pessoa diz-me: o governo é todo igual. E depois tu perguntas: tu foste votar? Não. Então, olha, se tu não foste votar, não tens legitimidade nenhuma para falar do governo. Não tens. E de criticar E de seja criticar o que seja. Porque ainda há dias vi um vídeo sobre isso. A política é tudo, interfere com toda a nossa vida. Toda. Certo. Todo o nosso dia-a-dia está à volta disto. Os custos que tu tens, as qualidades de vida, estejas a usufruir do teu ócio, espiral. estejas a trabalhar. É uma espiral. Mas não quero dizer choca, mas tenho muita pena, acho que é mais neste sentido, tenho muita pena de encontrar pessoas adultas, mais velhas do que nós, se calhar com a idade por ser nossos pais, quer dizer, isso se calhar nem tanto. Mas também. Dizerem que ou não votam há muitos anos ou que quando... não vão sequer votar. Sabes o que é que me dana? É quando os ouço dizer: eu não vou votar porque não vai mudar nada. Não pode ser, é um direito que temos. O que não vai mudar é se ficar sentada no sofá. E depois virem criticar. Não custa. Depois há uma questão que é, podemos não nos identificar diretamente com um partido, podemos não nos identificar com ideologias dos partidos. Sim, mas uma coisa é certa, se não estás contente, há uma forma de o demonstrar através do voto em branco. A abstenção não é uma forma de manifestar nem descontentamento, para mim, nem qualquer apoio, nem de qualquer ideologia. Portanto, a abstenção eu acho que ainda se torna mais grave do que propriamente um voto em branco. Um voto em branco é contestação e isso conta precisamente para essa avaliação. No ano passado tivemos uma abstenção de 40,16%. 40. É gravíssimo. Então tivemos 40,16% de pessoas sem opinião. Sim. Sem opinião numa cruz. Sim. Porque na rua... têm a sua opinião. Sim. Portanto, para levantarem o rabinho do sofá e ir votar, custou-lhes imenso. Sim. É um custo enorme. É aborrecido, não é? Portanto, eu espero... não são muitos dias até ao dia de... Aliás, quem já votou antecipadamente fez muito bem. Há pessoas ou que não podem ou por outros motivos que escolhem votar antecipadamente e acabam por nem ter o tempo de reflexão, mas é bom que as pessoas façam por ir votar ou que alterem os seus planos. E se tens a possibilidade de votar antecipadamente, se não podes num dia, vais no outro. Eu no ano passado não conseguia votar para as europeias. Não conseguia votar no dia. Eu fui votar uma semana antes. Eu votei antecipada. Mas fui votar. Sim. São 5 minutos da tua vida. Sabes que eu já votei também antecipadamente e porque não podia mesmo nesse fim de semana das eleições, já não sei em que ano é que foi, não foi há muito tempo, não ia estar na minha área. E votei antecipadamente. E é engraçado que eu nesses dias, até depois ao dia efetivo das eleições, eu sentia assim uma leveza e pensava, eu já cumpri o meu direito e o meu dever. Eu já cumpri, portanto, já não vou falhar. É que não é só um direito, também é um dever. Sim. É um dever cívico. Sim. E que foi conquistado a muito custo. Principalmente nós, mulheres. Sim. A mensagem importante, o que temos aqui a reter neste episódio, para além de vos termos apresentado este triunfo dos porcos. Uma sátira muito bem construída, queríamos falar-vos disso, da abstenção, que tem que mudar. Sim. E começa com cada um de nós. Sim. E informem-se, há muita informação disponível do que cada partido, do que
cada partido propõe, e isso é importante perceber. Olha, basta não chegares só- ao Google. Eu esta semana fiz Sim. uma experiência. Sim. Fui ao Google e escrevi o nome dos partidos. E Sim. apareciam umas ideologias de cada partido. Boa. Portanto, não há como não saber. Sim, até porque os debates é aquela coisa. Não, Nem sempre às vezes tens não paciência. nem tens não. acesso à informação. Não tens porque Há ali um ali conflito e acaba por não... é mais importante Sim. haver ali Sim. um conflito de ideias do que mais especificamente falarmos do que cada partido pretende para a sua, Sim. não é? Mas informem-se. Isto não é sobre sermos de esquerda, não é sobre sermos de direita, não é sobre sermos de centro. Isto é sobre É sobre teres civismo. Sim, civismo. Civismo. É sobre poderes interferir no teu amanhã, no Podermos nosso hoje, no decidir, nosso amanhã. ou E não só. Não é só pensar em nós. é pensar em todo. É pensar nas gerações Gerações que seguintes, vêm, nas exatamente. gerações mais antigas. É pensar no outro, em nós e no outro, porque são direitos de todos. E não queremos que os porcos, não é? Sim, Que tenhamos não queremos ser liderados por um regime... totalitário. Ia dizer totalitarista. Totalitarista também é, Sim. também é. Sim. Portanto, Por isso acho que conseguimos passar a nossa mensagem. mais uma vez. Mais uma vez, sim. Mais uma vez falar aqui do regime, Vocês já não nos devem da conectar democracia, com a nossa... do direito à democracia. com Mas a- prometemos Que o próximo episódio vai ser muito soft. diferente. Vai ser muito diferente. Muito diferente e muito bonito. Sim, portanto, o próximo episódio não nos vão ouvir falar de sociedade nem de política. Podemos falar nem da de direitos sociedade, nem de deveres. mas não neste Não, neste contexto, é sentido. algo muito mais soft. Por isso, se conseguiram ouvir até ao final do episódio de hoje, Nós agradecemos agradecemos muito a Agradecemos vossa também. paciência. que estejam sempre do nosso lado, agradecemos os vossos feedbacks, agradecemos o vosso carinho. Sim. Na última Sim. semana temos sentido mesmo muito o vosso carinho e é muito especial para nós. Sim, E dá-nos muita Por isso, força para continuarmos sim. com este projeto que tanto nos dá gozo. sim. a Principalmente, e saber que vocês também estão a gostar e que reagem, que nos E que enviam essas interagem, palavras, sim. sim. Isso também nos dá É- motivação. Sim, muita motivação. Sim. Dá-nos asas para voar. Sim. Caso contrário, estávamos só a falar as duas Sim, e não também. estávamos a gravar para vocês. Sim. Portanto, obrigada por estarem aí Continuem connosco, acompanhem-nos no Spotify, no Instagram, no Apple Podcast, no YouTube. no YouTube. Subscrevam e continuem por aí. Obrigada por estarem aí. Obrigada. Um beijinho. Até Até à à próxima. Obrigada. São os animais da quinta. Aliás, é a quinta dos animais. Bem-vindos a mais um episódio do episódio. Isto está muito confuso. Agora não estava cá. Olha. Tu. Totalitário.